Bem, amigos, tudo bem com vocês? Nessa nossa quinta aula, a gente vai estar falando agora sobre mixagem, sobre masterização, sobre como finalizar o seu projeto e falar um pouco também sobre as ferramentas que a gente utiliza para estar fazendo a mixagem, né? Então, eu vou falar brevemente sobre a importância da mixagem e os principais fatos acerca desse processo, né? Que é tão, meio complicado para as pessoas entenderem, né? Na verdade, é muito difícil ensinar alguém a mixar. Você consegue, porque é uma coisa muito abstrata o som, né? Cada um tem uma preferência, tem uma vivência. E as escolhas que você está fazendo, muitas escolhas têm um critério técnico. Mas outras escolhas tem a questão da arte também, né? Do gosto pessoal. Então, a mixagem é realmente uma coisa muito interessante e misteriosa sobre certo aspecto. Mas o que é a mixagem? Bem, a mixagem é a síntese, é a mistura das várias canais de áudio, né? Você tem uma gravação multipista com muitas pistas, muitas informações. E a mixagem, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer uma síntese, né? Ela vai criar um arquivo de áudio que vai ter apenas informação do lado direito e esquerdo, que vai ser LR. E a mixagem é importante por quê? Porque quando você tem um projeto com muitas pistas de áudio, é muito comum que ocorra um fenômeno de mascaramento, né? Ou seja, as frequências que estão nos diferentes canais, elas tendem a competir entre si, tendem a se anular. Então, um dos propósitos da mixagem é buscar justamente um balanço tonal, né, uma distribuição espacial desses elementos, dessas pistas, e corrigir esses problemas, né, que possam ocorrer, dar mais definição no som, né, por assim dizer. Então, esse é o grande propósito da mixagem. Mas vale lembrar que a mixagem também é um processo que degrada o áudio e por isso ela tem que ser feita com muita cautela e muito cuidado. Existem duas ferramentas, existem 4 passos importantes para a mixagem, que eu vou estar falando brevemente, e tem 2 ferramentas especiais que a gente vai estar dando uma olhada mais a fundo, que são o equalizador e o compressor. Mas os 4 passos para a mixagem, para você mixar o seu som, são o quê? Primeiro é o volume. Você tem que gentilmente trazer os faders, né, os canais de áudio, e subir no volume devagarzinho, para chamar as coisas, né, alinhar as coisas ali, e sem fazer nenhum outro tipo de alteração. Então o primeiro passo é você dar volume nas coisas, né? Depois que você já achou mais ou menos ali o volume das coisas, o volume dos elementos dentro da mixagem, a caixa de bateria, a voz, o baixo, as guitarras, quando está tudo num volume que você acha interessante, você deve partir para o segundo passo, que é distribuir espacialmente esses elementos, né? Não é muito interessante deixar tudo no meio, né? Isso cria pouca dinâmica na música, ela fica desinteressante, vamos dizer assim. E aí o terceiro passo deve ser o quê? O uso dos equalizadores e dos compressores. Os equalizadores são ferramentas que eles mudam a curva de resposta de frequência da faixa de áudio, né? Isso pode ser usado para correção, ou pode ser usado para fazer algo criativo também. E a gente tem os compressores que vão lidar com a relação entre os picos de volume, né? Eles vão controlar a faixa dinâmica do áudio. Às vezes você tem um instrumento que foi captado que tem passagens onde ele está em volumes muito altos e volumes muito baixinhos, e a compressão ela tende a normalizar isso, a trazer as coisas para um volume mais médio ali, para ficar mais confortável de ouvir. Agora a gente vai fazer uma demonstração rápida de como funciona na prática um equalizador e um compressor analógico, como isso afeta o som. Aqui a gente tem um equalizador paramétrico. Nesses botões de baixo aqui a gente pode escolher a frequência, né? A gente tem 4 bandas disponíveis e aqui a gente escolhe a frequência que a gente quer atuar. Nesse de cima a gente escolhe a quantidade de ganho que a gente quer aplicar nessa frequência. Aqui a gente está atenuando a frequência e para frente aqui, no sentido do relógio, né? No sentido horário, a gente está acrescentando aqui
essa frequência no material, no sinal. Esse outro parâmetro aqui, esse outro botão que tem, é o coeficiente, né? Isso é a abertura. Quanto mais para a direita, mais aberto, e mais ele está influenciando as frequências que estão vizinhas, né? As frequências vizinhas. Quanto mais fechado aqui esse coeficiente, significa que ele está interagindo menos com as frequências vizinhas e ele está atuando mais especificamente na frequência escolhida. Então a gente vai escutar o material agora. E esse material vai primeiro estar sendo... Vão estar escutando esse material limpo, né, puro, sem influência do compressor, sem influência do equalizador, ou seja, o equalizador e o compressor estão em modo bypass, né, eles não estão interagindo com o sinal. E aí a gente vai estar ligando aqui para vocês escutarem a diferença, né? Então vamos lá. Então vamos ligar o compressor. A gente percebe logo de cara uma presença maior, né? Tá trazendo o que está mais baixinho para frente. E aqui no equalizador a gente liga, tem mais agudo, né? Vamos desligar o equalizador agora. Você vê que fica bem mais opaco o som, né? Quando a gente liga dá um brilho a mais. É claro que essas escolhas que você tem que fazer, elas têm que estar sendo feitas dentro do contexto da música, né? A mixagem é o contexto. Então o ideal é estar equalizando, comprimindo, sempre observando o contexto da mix e não isoladamente. Mas você pode escutar esse material também de maneira isolada, né, para entender melhor a informação, o que está acontecendo, para eliminar alguma frequência que incomoda você. Como funciona o compressor e explicar um pouco dos parâmetros dele. Então você tem o nosso compressor aqui virtual, um plugin, e você tem esses parâmetros aqui. O primeiro parâmetro é uma espécie de limiar, né, o threshold, que indica a quantidade de compressão que a gente quer no sinal. Aqui está no 0, então a agulha, como vocês podem ver, ela não se move, ou seja, não tem compressão acontecendo, não tem redução em decibéis aqui. Se eu coloco essa compressão para acontecer, para estar no máximo aqui, ó, você vê que a agulha vai se movendo, né? Enquanto eu falo, e está indicando que ela está reduzindo aqui, ó, entre 7 e 10 decibéis mais ou menos. Você coloca no máximo, ele começa a reduzir mais o áudio. E aí que entra esse novo parâmetro chamado makeup, que na verdade é compensação. Então, quanto mais eu puxo para cima aqui, eu estou aumentando a saída do compressor, vamos dizer assim, estou dando mais ganho e estou compensando a perda de volume, né, que foi aplicada. Outros dois parâmetros para a gente entender são o ataque e o release, ou o liberamento, né, recuperação, como diz aqui. Então, o ataque diz respeito ao tempo que o compressor vai começar a atuar no sinal e o liberamento ao tempo que o compressor vai deixar de atuar no sinal. Então, quanto mais rápido for o ataque, mais rápido o compressor está atuando no áudio e mais rápido ele comprime. E o release é a mesma coisa. Quanto mais rápido o release, ou liberamento, mais rápido o compressor vai deixar de atuar no sinal. Então, não tem nenhuma fórmula mágica ou, assim, você tem que testar, ouvir e ver o que é que você está atingindo com essa compressão, né? Se ela está soando bem aos seus ouvidos. A gente volta àquela questão de ser um fator abstrato. Mas é importante saber que quando você comprime alguma coisa, um canal de áudio, o primeiro efeito que você extrai disso é uma maior percepção do grave, do material de informação grave. Então quando você está comprimindo alguma coisa, você escuta mais grave, está escutando primeiro as frequências mais graves. Então muita gente prefere e opta por pegar esse equalizador aqui, ó, aqui a gente tem as bandas, né? E fazer um corte na região grave, para que depois que o compressor comece a atuar, a gente não tenha esse grave exagerado na informação de áudio, né? E esse aqui é um equalizador, galera, paramétrico,
ou desculpem, um equalizador gráfico. Depois eu vou estar mostrando rapidinho um equalizador paramétrico para vocês. E o equalizador gráfico ele é bem legal porque ele mostra para vocês, né, as frequências, né? E aí você pode estar selecionando aqui, ó, e fazendo uma espécie de varredura, né, acrescentando, dando ganho em certas regiões de frequência e cortando outras. Então, pessoal, o quarto passo, né, seria justamente a finalização da música em si. E para isso você precisa procurar um recurso no programa chamado Bounce, que é consolidação. Quando você clicar aqui na consolidação, ele vai te dar algumas opções, né? Te perguntar que tipo de arquivo você quer gerar, se é MP3, se é Wave, quantidade de bits. Mas aí você procura o seu programa onde tem essa opção, Bounce ou exportar. Então, galera, para mostrar para vocês agora um pouco mais sobre a mixagem na prática, eu vou estar cumprindo os 4 passos. Primeiro eu vou trazer os elementos para cima, subindo poucos volumes, começando pela bateria. Depois pelo baixo e outros elementos. Uma vez que a gente encontra um balanço pelos volumes, é hora da gente distribuir espacialmente as coisas, né? Então, deixando as coisas de informação baixa sempre no meio e colocando as guitarras, o teclado, esses outros elementos todos do lado, né? Tirando do centro. A masterização, ela é a etapa final na cadeia de produção de uma música. E ela consiste em quê? Como o nome sugere, master é dominar, né? Então, quando você domina a música, é a última chance de você fazer alterações, correções, antes de fazer a apresentação final ao público, né? Então, a masterização, ela consiste em quê? Ela consiste em você utilizar algumas ferramentas, né? Tais como o limiter, o limitador, que é uma espécie de compressor. É basicamente um compressor sem aqueles parâmetros do ataque e do liberamento. Um compressor,
né, para masterização, além do limiter, do limitador, e um equalizador, para você estar fazendo retoques finais. O volume ideal para você entregar uma mixagem, antes de ir para master, quando você finaliza uma mix, você deve finalizar essa mixagem em torno de menos 6 dB. Por que menos 6 dB? Porque você não deve mandar muito alta a mixagem para o profissional que vai fazer a masterização, porque ele não tem muito headroom, ele não tem muito espaço para poder acrescentar volume. Então é comum, né, você sugerir que a mix ela fique num volume um pouco mais baixo, para que o profissional que for masterizar ele possa estar dando volume na música através do limitador e possa estar fazendo pequenas correções, né? De certa maneira tem muita vantagem em você masterizar com outro profissional, porque ele está pegando um material com ouvido fresco, né? Às vezes com uma nova perspectiva, que às vezes a pessoa que mixou não teve. É natural. Então, assim, e um fato curioso é que hoje o termo masterização ele adquiriu um significado completamente novo, né? Que não é o mesmo do que há, sei lá, 30 anos atrás. Masterização hoje consiste em justamente essa percepção do melhoramento do áudio, né? Da última chance de melhorar o áudio. Mas antigamente masterização se referia a um processo de criação de uma matriz física, né? Seja ela um vinil, uma fita magnética, um CD. Então a criação de uma matriz para você reproduzir a música, reproduzir o áudio a partir dali, em outros formatos, essa era considerada a masterização, né? Na verdade, a masterização seria a transferência de dados de um meio físico para o outro. E durante essa transferência de dados, a gente tem mais uma chance de equalizar, de comprimir de novo, de dar mais volume no áudio. Então, se vocês olharem no programa aqui, a gente tem esses plugins que cumprem esse papel. E é ideal que você faça alguns cortes, né? Um corte de grave aqui, ó. Sempre tem uma frequência por volta de 400 a 500 Hz que geralmente incomoda também no áudio. Então a masterização geralmente envolve também cortar algum elemento, alguma frequência nessa faixa, né, entre 400 e 500. E é isso aí, gente. Muito obrigado por assistirem.